Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar organizado aqui pela Reis Academy. Se vocês puderem, por gentileza, comentar no chat se o meu áudio está bom, se vocês estão vendo certinho, só para a gente validar esse pequeno ajuste técnico aqui. Eu agradeço. Quem que vai me ajudar aqui, dizendo que ouve? Boa noite a todos. A Adriana colocou aqui. Perfeito, Jonatas, muito obrigado. Tudo ok, áudio excelente. Então tá bom. Então, se mais de 10 já ouviram, é sinal que a coisa tá boa. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Temos aqui um webinar dos mais especiais, né? Dos últimos que eu participei aqui, ajudei a organizar. Esse é o tema mais legal de todos, né? A maldição do ano 4 para o agronegócio. Estamos aqui com duas sumidades no agronegócio, né? Dr. Marcos, Dr. Jean, e que vão contar um pouco sobre isso. Eu vou rapidamente compartilhar uma tela com vocês, só para apresentar, né, quem é a organizadora desse webinar, que é a Reis Academy. Então, permitam que eu fale aqui 5 minutos, não mais que isso, para a gente validar um pouquinho dessa empresa. Deixa eu ver. Vini, abre seu áudio aí, tá compartilhando corretamente? Tela do PowerPoint, calma. Tá, peraí. Peraí que eu chego lá, pessoal. Questões técnicas aqui. Compartilhar novamente correto. Aí, agora sim. Vamos lá. Bom, nosso tema hoje é a maldição do ano 4 do agronegócio. Mudou minha tela, Vini? Perfeito. Perfeito. Então, falar um pouquinho da Reis Academy, pessoal. A Reis Academy é o braço educacional do Reis Advogados, né? O Reis Advogados, para quem não conhece, acredito que muitos conheçam, né? Um escritório full service, um dos principais escritórios do agronegócio, localizado em Uberlândia, cujo CEO é o Dr. Marcos Reis, que está aqui conosco, com seu hiper convidado, um amigo especial, né? O Dr. Jean. E a Reis Academy é um braço educacional que o Reis Advogados tem, que tem como propósito propagar conhecimento para o mundo jurídico, não apenas conhecimento técnico, mas um conhecimento também em relação ao desenvolvimento de habilidades e competências para que advogados e sócios de escritório de advocacia também possam administrar melhor o negócio, né, dentro do setor jurídico. Então, nós temos alguns cursos lá, e isso é um projeto que está cada vez mais em expansão. Um dos cursos é o próprio curso de formação em crédito rural, com o Dr. Marcos, mas eu vou até passar rápido aqui, porque depois tem um presente especial para vocês ao final. Nós temos também lá um curso de gestão para escritórios, né? O Reis Advogados é um dos escritórios mais organizados em relação a essa gestão empresarial, e a gente tem aqui as gestoras, né, do Reis Advogados com esse curso, a Karina e a Carolina. E também tem uma mentoria, né, uma mentoria que eu ofereço para escritórios de advocacia também, que é uma implementação de processos comerciais, de prospecção e vendas, que é a mentoria Comprove. Nós temos uma comunidade gratuita e essa comunidade ela tem um movimento muito interessante. Diariamente, constantemente, as pessoas estão lá conversando sobre temas ligados ao crédito rural, à gestão de escritórios, e para mim vai ser uma honra convidar vocês para participar dessa comunidade. Na semana passada, a gente estreou uma agenda disciplinada de lives e mentorias também curtinhas, de meia hora, 45 minutos. Na semana passada, falamos sobre objetivos estratégicos para o escritório. Então, toda semana a gente também vai ter um conteúdo gratuito e uma live, uma aula, vezes pelo Dr. Marcos, Karina, eu também estou dando, nossos experts vão propiciar para vocês. Então, faz muito sentido vocês participarem. Tem um QR Code aqui do lado da tela, já aproveitem, tirem uma fotinho, entrem na comunidade, porque é um conhecimento gratuito e uma troca de experiências, porque tenho certeza que cada um de vocês tem uma experiência ímpar, né, que tem gerado bastante movimento positivo dentro do setor jurídico. Então, um breve recado aqui da Reis Academy, e já vamos direto agora para o nosso tema, né? A maldição do ano 4 no agronegócio. Eu sou um dos mais curiosos para saber, então o Dr. Marcos também não me adiantou nada, nem o Dr. Jean. Eu estou aqui junto com vocês para assistir. Vou parar de compartilhar, vou sumir aqui como mágica da tela de vocês, meu áudio e meu vídeo. Então, com vocês, Dr. Marcos Reis, Dr. Jean, sejam bem-vindos, bom webinar para todos.
Deixo a palavra com vocês. Obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos os presentes por estarem conosco. E hoje eu queria dizer que, além de uma grande honra, é um prazer ter o meu amigo Jean Gustavo Moisés. Jean Gustavo é advogado, tem escritórios em Ituverava, Franca, Ribeirão Preto. Nós somos amigos há muitos anos. Ele é um advogado do agro, puro, raiz. Ele tem um foco e um cuidado todo especial com o produtor rural, com grandes produtores. É professor, é palestrante, enfim, é uma fera, né? E Jean, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por sua presença. E eu queria que você contasse para a turma aí, desde quando nós nos conhecemos, né? Como é que foi que a gente se conheceu, para a gente entrar no tema, né? Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, Marcos, com você e com todos aqui que estão com a gente. Esse convite, na verdade, nasceu aqui de um sábado que nós passamos juntos, né? Celebrando mais uma vez a nossa amizade e a Foi. gente conversando um pouco sobre o agro, né? E até sobre a nossa história. A nossa história acaba se confundindo com as crises do agronegócio e a gente se conheceu no ano 4, né? Em 2004, há 20 Foi. anos atrás, exatamente, há 20 anos atrás, e desde lá somos amigos. Assim, a gente se conheceu numa crise, você advogando para credores, eu advogando para produtores em crise, e a gente conseguiu fazer um alinhamento e tentar Fantástico, né, Jean? solucionar, né? Mantendo o mais importante na cadeia, que é o relacionamento, né? Porque isso que eu acho importante, né? A gente pensar. O agronegócio é uma rede de cadeia integrada. Ou seja, existem pessoas que dependem de uma operação que acontece dentro da fazenda, dentro da terra. Na verdade, um ciclo agrobiológico que faz gerar riqueza e essa riqueza é distribuída para todos, né? Essa riqueza ela é gerada primeiro nas mãos do produtor rural. Mas o produtor rural depende de vários players da cadeia para que ele consiga fazer isso acontecer. E, na verdade, todos os players dependem da própria terra, da água e do sol, né? Então, a gente, na verdade, entende que o agro ele acontece essas crises quando alguma coisa no meio dessa cadeia não funciona bem, né? Quando alguma coisa e aí eu preciso chamar isso quando acontece algumas tempestades perfeitas. E coincidentemente, Não fizer, mas agora eu quero começar. Agora eu quero começar. Vamos falar um pouquinho sobre as tempestades perfeitas. Vamos interromper, vamos para elas, tá? Você que é um professor da matéria, nós vamos conversando juntos e vamos continuar, porque eu gostei muito dessa tua introdução, Jean. Gostei muito, eu quero continuar nela. Eu só quero que você dê um break e eu vou puxar todo mundo. Daqui a pouco nós vamos voltar. Vamos falar sobre a RJ de produtor rural também, tá? Tem muita gente aí querendo saber sobre isso e vamos falar sobre o momento, né? Não vamos falar só sobre o que aconteceu, não. Vamos falar o que pode ser feito, o que deve ser feito e como deve ser feito, tá? Ok? Então vamos lá, Jean. 1984, Jean. O que aconteceu em 1984? e aí a gente hoje pode falar de 5 crises cíclicas, né, que aconteceram de 10 em 10 anos. 84, a gente era um país fechado, país que não tinha tanto acesso ao mercado externo nos seus produtos, né, vindo da ditadura militar, e um país que o agro, na verdade, sofreu as consequências de vários planos econômicos que sucessivamente foram feitos e não deram certo. Então, as pessoas viviam uma inflação gigantesca e aí muitos plantavam, não sabiam o preço que ia vender. E o que eu digo em tempestade perfeita, para a gente poder iniciar essas crises? A tempestade perfeita acontece quando o custo ele fica maior do que o preço de mercado. Ou porque o custo subiu muito, ou porque o preço de mercado caiu muito. E junto com isso, problema climático, que faz a produtividade cair. Então,
E isso a gente percebe que de 10 em 10 anos acontece. Em 84 acontece isso, né? Com essa crise dos planos econômicos e o Brasil ainda fechado, influenciado muito pela economia local. Junto com isso, crises que tivemos, principalmente a chegada do bicudo, né, para o algodão, e outras crises que nós tivemos de ordem climática no país. Eu me recordo, Jean, em 1984, teve uma crise no café. O café, a soja não era, como é hoje, o principal elemento do agronegócio brasileiro, o principal produto do agronegócio brasileiro. A soja estava começando, o Cerrado estava começando a se adaptar ao plantio de soja, o café era muito forte, tá? E foi nessa época, Jean, eu trabalhava no Banco do Brasil, e foi nessa época, eu entrei no Banco do Brasil em 85 para 86, quando apareceram as primeiras anistias. Por quê, Jean? Eu me recordo, eu vou passar um pouquinho e depois você coloca. Eu acho que é muito interessante todos saberem disso. O produtor rural, até a final da década de 80, ele era acostumado com o subsídio do governo. Por quê? Porque 90% de todo o PIB do agro era financiamento oficial. Não existia esse financiamento privado. Privado, né? Então, era um jeito que o governo tinha de manter o produtor no campo, produzindo alimentos. Então, o produtor achava o seguinte: eu tenho que produzir alimentos e tenho que ganhar dinheiro. Quando acontece alguma coisa, e teve crise climática nessa época, nesse ano também, o produtor falou assim, ele já falava desde a época do regime militar, o governo tem que resolver, o governo tem que perdoar as nossas dívidas. E você é um expert nisso, né, Jean? O PESA, a securitização que vieram depois, né, eles são em decorrência dessa época. E para tentar equalizar novamente, para manter o produtor na terra. Era muito importante que as pessoas ficassem firmadas na terra para a nossa segurança alimentar. E o governo sempre trabalhou diretamente nisso, né? Hoje a gente vê isso com menos ênfase, principalmente na mídia, porque o mercado privado entrou e hoje os players já estão mundiais, e a gente já tem cadeias mundiais dentro do agronegócio. Mas, Marcos, vamos passar para 94. 94, para quem se lembra, né, implementação de Plano Real. A gente desacostuma com inflação, né, na marra, porque o Plano Real é implementado de cara, e dentro desse momento nós temos problemas de crise de preço. Todo mundo acostumado a lidar com inflação e acaba a inflação, a gente não tem como mais lidar com o preço que vai galopando, né? E como a gente teve uma maior abertura, o Collor, para quem se lembra, né, ele traz carro para o Brasil, mas ele também abre importação de produto agrícola. E aí o nosso preço caiu. Na década de 90, né, nós sofremos muito com falta de preço. Nós éramos um mercado fechado, os mais jovens não sabem o que é isso, né, Jean? Era completamente fechado. Nós éramos importadores de alimentos nessa época, né, Jean? E aí, coincidentemente, em 94, existiram muitas frustrações em vários produtos, né? Eu me lembro muito do algodão, porque meu pai teve uma algodoeira durante 54 anos, e eu fui criado lá. Então, eu acompanhei isso de perto. E aí, em 2004, Marcos, que foi quando a gente se conheceu, e isso eu me lembro bem, porque eu já estava formado, eu fui jogado no agro nessa época, porque nós tivemos a mosca branca, a ferrugem asiática, falando aqui do ponto de vista do clima, e uma seca nos Estados Unidos que fez o preço da soja subir, sendo que a perspectiva não era essa. Há 3, 4 meses antes da colheita, todo mundo vendeu soja a R$27 o saco. E quando chegou na colheita, com essa falta de produtividade por conta de mosca branca, ferrugem asiática e essa super safra nos Estados Unidos, a soja foi para R$45.
ninguém queria entregar soja, né, Marcos? E aí eu me lembro muito bem que a gente eu fiz palestras em 9 sindicatos rurais aqui na nossa região. O escritório foi quando eu fiquei mais conhecido assim na questão do agro. Os produtores pensando o seguinte: gente, se eu entregar essa soja agora a 27, como é que eu vou plantar de novo a um custo de 45? Então teve toda essa discussão, e eu me lembro bem que você me ligou, a gente se encontrou aqui no fórum em Ituberaba, e você disse: nós não podemos deixar a cadeia quebrar, porque por mais que o produtor tenha esse problema, o meu cliente também, ele vendeu soja para fora, e ele fez hedge, e ele não está ganhando dinheiro com isso. Vamos tentar equalizar essas pontas, porque o ano que vem o seu cliente vai precisar vender, o meu cliente vai precisar comprar. E a gente equalizou isso, enfim. Essa é uma história para outro webinar. Essa foi o webinar inteiro, né, Jean? Porque foi uma briga, modo de dizer, né? Uma briga de teses muito grande. E não sei se você sabe, Jean, quem criou essa tese. Quem criou essa tese no Brasil fui eu, você sabe disso, né? E quem ganhou foram os credores, na verdade, naquela época. Foi no né? final. Porque o que o STJ pensou? Nós precisamos dar segurança jurídica. Porque se os contratos não tiverem segurança para serem feitos para venda de safra futura, nós vamos quebrar o mercado, né? Porque hoje, para que todos saibam, mais de 30% do que é produzido no Brasil já está vendido 3 anos para frente. Então, existem aquisição de soja verde, né, produto agrícola antes da colheita. E isso só permitiu porque o judiciário deu segurança jurídica, e hoje realmente precisa ser entregue esses produtos independente da flutuação de preço. Só se tiver uma calamidade muito grande, né? É verdade. Mas vamos, esse é tema para outro, é bom demais, mas é tema para outro webinário. Eu sei que o Jean protegeu muita gente. Teve muita soja que ele segurou, que eu lembro. Mas aí sentamos e falamos assim: vamos conversar, vamos acertar, tem que ficar bem para todo mundo. Um depende do outro. O Brasil não segue sem crédito, né? E aí nós fomos embora e chegamos em 2014, Jean. 2014, a gente, na verdade, sofre a consequência, em termos de mercado, de 2009, que é a nossa crise do subprime nos Estados Unidos. Quebraram vários bancos nos Estados Unidos, né? E o mundo inteiro sofreu com essa crise. E a gente tinha o problema, e aí nós vamos chegar em 2024, que é a mesma coisa, né? Só que no nosso 2024 é a Covid. E ela faz gerar essa crise. Perdão. Em 2014, o que acontece? A gente tem uma queda de preço, secas em pontes localizadas no Brasil, e aquele problema econômico da inflação que foi gerado com o governo Dilma, que investiu demais em consumo, mas esqueceu da produção, da indústria brasileira. E o que derrubou a Dilma, né, na verdade, foi a economia, não foi a política. Ela só caiu porque o desemprego foi lá em cima. O Brasil viveu a crise que os Estados Unidos viveu em 2009, o Brasil vive em 2014. E aí, a gente, como tem uma inflação muito alta, os produtos agrícolas acabaram se defasando muito, tivemos um alto custo, um aumento do custo de produção muito grande, e junto com isso, secas que aconteceram em vários lugares, né, com deficiência de água. E, na verdade, a gente vem vivendo de secas intermitentes de lá para cá, né? Infelizmente, muito. O produtor tem sofrido demais com questões climáticas, com a mudança do clima, né, no planeta como um todo. E então, para os mais jovens, né, Jean, te interrompendo um pouquinho, estas crises são comuns no agro. Crises climáticas são absolutamente comuns. A renegociação de dívidas no agro é absolutamente comum. É absolutamente. Todos os credores já contam com isso. Eles já têm isso como previsão.
já é claro, dá uma disparidade muito grande, mas não é nada que assusta, né, Jean? E em 2014, o Brasil já começava a despontar como player mundial na produção de alimentos. Nós já estávamos, o Brasil já estava mostrando as caras como um país do agro, né, Jean? Vamos lá, o que você me diz? Para quem. Não, olha que legal. Para quem acompanha mais de perto a crise no agro, ô Marcos, que eu percebo é que você percebe que tem a crise, muita gente não enxerga, né? Quem se dá bem, onde na lavoura que choveu, às vezes as pessoas não percebem. Mas o que acontece nesses momentos de tempestade perfeita? Essa crise de 10 anos que a gente fala é a tal da tempestade perfeita. Né? É. A hora que acontece isso, Marcos, as pessoas não quebram, os produtores, os empresários, eles não quebram só no ano de 2004. Porque muita gente consegue prorrogar, consegue crédito para jogar essa dívida para frente. E muitas vezes as deficiências econômicas vão acontecendo nos anos seguintes. Então, assim, acontece a tempestade perfeita coincidentemente no ano 4, mas você vai vendo as pessoas se endividando. Ela é anunciada, vezes, né? Ela é anunciada, ela explode no ano 4, mas ela é anunciada antes. E ela é anunciada antes e ela vai tendo consequências com mais 3 anos para frente. Então, tem um pouquinho de gente que não consegue pagar em 2014, outras em 15, outras em 16, outras em 17. Né? Eu peguei um caso de um cliente que eu cheguei e falei, olha, você está me contratando em 2017, mas eu estou vendo que os contratos estão tudo em 2013. O que aconteceu? Eu falei, não, o meu problema foi em 13 e 14. Só que eu consegui rolar as minhas dívidas até 17, só que agora eu não consigo mais. E aí é onde acontecem os problemas. Então, a gente vê que são crises econômicas que elas vão protraindo através do tempo e vão acontecendo aos poucos. Os produtores vão se endividando por conta de rolagem de dívida, né? Então, isso acontece muito. Esse ano de 2024, né, Marcos? Que é a gente está assistindo a mesma coisa e foi isso que a gente conversou aquele dia em casa, né? Que eu falei, Marcos, mas que coincidência estranha. 2024, estamos vivendo o que a gente viveu em 2004 e em 2014, né? Uma tempestade perfeita no agro. E 84 foi também a mesma coisa, 94 realmente foram anos que marcaram o agronegócio, né? E aí a gente chega em 2024. Vamos explicar 2024 para a turma agora, Jean? Vai lá. 2024, vamos falar de mercado, tá? E vamos explicar que não vai parar em 2024, né, Jean? Não sei se vocês se lembram, né? É cíclico. Também vai ter o ano que vai ser muito bom para o produtor, como foi 2020, 2021. Mas o que aconteceu? Quando veio a Covid, os preços subiram muito. Né? Essa visão de escassez que o mundo tinha de produção, tudo subiu. Viram que o arroz se multiplicou, os produtos, principalmente de alimentação, subiram demais. E eu falava, gente, né, atrás de morro tem morro. Toda subida tem descida. E eu ficava esperando, quando será? Aí eu estou vendo o mundo todo preocupado. Olha, temos que conter a inflação. Os juros no governo Bolsonaro... Inflação do Covid, inflação mundial do Covid. Inflação mundial. Covid, porque veio uma inflação mundial em combustível, em frete, em produção. Tudo subiu. E o que subiu mais foi a ponta. O que aconteceu? Jean, foi tão sério que eu estou fazendo um curso, eu estou fazendo esse webinar aqui de São Paulo, que eu estou fazendo um curso no INSPER, gente. Hoje teve um professor que disse o seguinte, foi tão séria essa crise do Covid, que pela primeira vez na história, a inflação nos Estados Unidos, ela conseguiu superar a inflação do Brasil. Ela ficou mais alta, Jean. Olha só, vamos lá. A Bolsa hoje... Está com dificuldade de subir por causa da inflação americana, né? O dinheiro está tudo lá. Mas aí, o que acontece? Em algum momento, o mundo inteiro está com pressão inflacionária porque as pessoas não estavam conseguindo mais consumir a comida. Estava caro demais. Então, todo mundo subiu os juros, todo mundo quis pressionar a diminuição do preço, principalmente dos alimentos. Está vendo a reforma tributária que não, vamos tirar imposto do alimento, o alimento está muito caro. Então, essa pressão inflacionária
fez com que lá na ponta o alimento começasse a cair de preço, né? E aí, falei, olha, vai ter uma pressão com o produtor, vai chegar aqui no produtor rural. E aí, o que acontece? O custo não abaixa na mesma velocidade. O preço chega antes. E foi o que deu em 24. O produtor plantou a um custo relativamente alto e o preço veio rápido, né? A soja caiu de 190 para 110, hoje 105, caiu 50% o preço, 40%. E a gente viu Gado caiu, essa pressão. milho caiu, Exatamente. tudo caiu. E tudo. E chega aonde primeiro? Dentro da fazenda. Entende? Porque o custo, depois que ele vai caindo aos poucos. Bom, aí eu tenho problema de mercado. O produtor plantou, na época que plantou, soja estava 140, 150, na hora de colher, soja 105. E aí vem a nossa tempestade perfeita, que é o evento climático. Nós tivemos a saída, né, a chegada da Laninha, que é uma massa de ar quente que vem no Pacífico, e ela pega as massas de ar frio e empurra ela para o mar. A chuva, por que a gente não está tendo chuva aqui no oeste? Porque as nuvens estão sendo empurradas para o mar. A chuva acontece lá no mar e a gente não consegue. E ela acontece no mar e no sul. Por isso que a gente teve esse ano chuvas torrenciais do sul e seca aqui em cima, né? Tanto no sudeste quanto no centro-oeste e nordeste. E aí essa seca pega o Mato Grosso de cheio, né? Tanto é verdade que a gente tem hoje um recorde de RJs. O Mato Grosso, que é o estado mais beneficiado do Brasil em termos de chuva, em termos de produtividade, né? É um ano que está vivendo um problema climático violento, mais do que nós aqui em São Paulo, mais do que a própria Bahia e o Nordeste. Muito porque mais, lá muito mais. ainda E raro, puxado, né? o Mato Grosso Isso não acontece muito lá. raro. Não existe falta d'água lá. Exatamente. E Né? aí vem essa tempestade perfeita, que é falta de produção, falta de preço. O diesel, gente, pela primeira vez na história, depois da pandemia, é mais caro que a gasolina. Então, então assim, e aí o produtor está aqui, totalmente vulnerável, né? E ele não tem o que fazer. O credor não tem o que fazer, porque isso é uma força externa, né? É um caso fortuito, uma força maior que está acontecendo no campo. E essa crise se instalou e o endividamento acontece. O que nós vamos fazer com esse endividamento? Aí eu acho que essa é a nossa parte, como profissionais, como empresários, né, como agentes financeiros, agentes da gestão, da estratégia do agro. A parte jurídica, eu vejo que, num momento como esse, um bom advogado pesa na balança, porque tem muita gente que, no desespero, às vezes, perde propriedades, né? E muitas vezes as propriedades são a sua fonte de renda, a sua fonte de produção, né? A sua indústria. Porque o agro nada mais é do que uma indústria a céu aberto, né? Como todo mundo diz. E perder a terra de forma repentina leva o produtor à lona, porque ele não tem outra cultura. Ele só está na terra porque foi o que ele aprendeu, né? Porque lá o risco é muito alto. Você tem riscos e, às vezes, no comércio você não tem. O comércio você tem risco de mercado, mas lá na terra você tem risco climático, né? E é isso que, às vezes, a gente enfrenta de 10 em 10 anos, né, Marcos? E é aí, o que está acontecendo agora. E nós vamos entrar agora, Jean, no que deve ser feito. Para entrar no que deve ser feito, eu acho que nós devemos complementar aquele seu discurso inicial, continuar ele aqui e explicar para a turma, né? Vamos respeitar, tem muita gente que é professor na matéria aqui, a cadeia do agronegócio, e eu também queria, Jean, falar um pouquinho da posição do judiciário, como é que está o judiciário frente a isso tudo. E eu vou te falar uma coisa, teve um webinário, isso foi em agora 2020, se não me engano, ou 21, eu fiz um webinário com o falecido ministro Paulo de Tarso São Severiano, grande jurista, né? E eu tive a oportunidade de perguntar para ele, Jean, a soja estava dando um repique de preço,
e falei assim: Excelência, qual o senhor acha que deverá ser a posição do judiciário quanto a esse diferencial, esse problema que nós estamos enfrentando com relação a essa disparidade, esse descolamento de preço versus custo para plantio? E eu vou falar para você o que ele falou, Jean, e vamos começar a debater um pouquinho sobre a grandiosidade da cadeia do agro. Ele falou assim para mim: Jean, Marcos, você se recorda, na década de 80, quando haviam os contratos de leasing em dólar, né? Falei, sim, eu era novinho, mas eu me lembro. E houve um problema, o dólar disparou e ninguém mais queria pagar os bancos, porque achava que havia um desequilíbrio contratual, com uma onerosidade excessiva para os devedores daquele tipo de contrato. Nós tomamos uma decisão salomônica, Marcos, que foi: vamos rachar esse prejuízo, tá? 50% fica para os bancos, 50% para os tomadores de empréstimo. Vai ser a melhor coisa que nós vamos fazer. Sabe o que aconteceu, Marcos? Falei assim: o que, ministro? Ele falou assim: nós acabamos com o negócio de leasing de carro no país. O STJ acabou com esse tipo de negócio que era benéfico para a sociedade. Então, nós do Judiciário temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões. Elas têm que ser amplas, elas têm que pensar no todo. E pensar no todo significa pensar a cadeia, Jean. E aí, Jean, vai ser meu convidado especial, meu amigo do peito. Eu adoro você, Jean. Que bom mais uma vez aqui. Gostaria de ovacionar a grande característica desse homem que está aqui, que é a bondade e a amizade. Vai, Jean, fala um pouquinho da cadeia para o nosso time aí, vai, para os nossos espectadores. Olha bem, eu acho que o que você está falando é muito pertinente, porque isso aconteceu em 2004 com aquela questão do preço da soja, né? E o Sim, judiciário tomou uma decisão. Eu sempre digo que em contrato, o juiz ele tem uma dicotomia, ele pensa em duas pontas: ou ele vai para o lado do equilíbrio, ou ele vai para o lado da segurança. E o caso concreto é que vai dizer para que lado ele tem que ir. No caso dos contratos de soja, aqui propriamente ditos, e acaba sendo a decisão que o STJ tomou. O STJ devia estar se lembrando desse caso do leasing, né? Porque no leasing ele sim, errou, mas no caso da soja, ele acabou levando o lado da segurança. Falou: é, não, eu vou fazer prevalecer esses contratos, porque se eu tirar a segurança do contrato, eu quebro o elo da cadeia, né? Quem que vai financiar o agronegócio se eu tirar a segurança jurídica por questões de preço? Porque o preço ele é volátil por natureza. Nós estamos falando de commodity. Commodity é preço comum do mundo. Ela depende de como o mundo está encarando aquele produto e o preço dela flutua conforme o que o mundo está encarando, né? Então, eu penso que o STJ fez e está fazendo, ele está indo muito para o lado da segurança. Porém, Marcos, a hora que a gente começa a enxergar alguns direitos que precisam ser vinculados para o produtor rural, por exemplo, que são os direitos à prorrogação de dívidas em caso de quebra de safra ou de dificuldade de comercialização. E isso está no Manual de Crédito Rural. E isso a gente aqui no escritório consegue, no judiciário, sempre. O judiciário reconhece esse direito do produtor rural, desde que a gente prove, né, essa necessidade. E é o que exatamente eu acho que vai ter chances de acontecer esse ano. Mas o que acontece? É importante a gente saber que, por mais que eu tenha atividades antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira, antes da porteira, eu tenho quem produz máquina agrícola, quem fornece dinheiro, que é banco, eu tenho quem vende insumo, vende adubo, isso antes. Dentro da porteira, aí eu tenho o produtor plantando e colhendo, né? Ele joga tudo na terra, faz o ciclo e colhe, e vai passar para frente, que é depois da porteira, que é onde vai para o mercado industrial e para o mercado consumidor. Então, essa é a nossa sequência de cadeia produtiva do agronegócio. Mas é muito importante a gente saber que o centro
que é fonte da geração de riqueza, está dentro da fazenda. Isso não estou dizendo isso para que o produtor rural seja privilegiado, não é isso. É só o posicionamento, está lá dentro. Nós temos que manter a vida dentro da fazenda. E aí é importante a gente saber, quando acontecem tempestades perfeitas, eu não posso deixar, a primeira coisa, que a gente já conversou muito sobre isso, né, Marcos? Nós não podemos deixar nenhum hectare de terra sem plantar. Por quê? Porque todo mundo vai precisar para o ano que vem. Isso aqui é cíclico. Isso é de ano em Estatuto ano. da Terra, função social da terra. Alguém tem que plantar. Mas também Alguém tem que ninguém plantar. planta sem crédito. E ninguém planta sem crédito. Então nós temos que manter o crédito vivo. Né? Por isso que a gente fala muito sobre RJs, né? Eu acho que existe, a RJ ela é um instrumento importante para qualquer atividade econômica, também para o agro, mas ela não é para todo mundo. Ela é para casos específicos. E a gente sabe que a hora que você vai verticalizando, falando em RJs, existem garantias de alienação fiduciária que não entra, existem pessoas que não têm uma dívida tão grande assim para enfrentar um processo caro como é RJ. Né? E existem pessoas, é muito importante que a gente entre com RJ de forma planejada e também que não seja uma RJ calote. Né? Que você falou muito isso, né, Marcos? Você não pode usar a RJ para ser um instrumento de exploração. De exploração. Não. Dá para você usar o instrumento RJ, ele vai te dar prazo e você equalizar o seu endividamento para que a cadeia fique viva. Assim também, como dá para a gente fazer uma reestruturação do endividamento sem a própria RJ. Coisas que a gente faz aqui há mais de 20 anos. Né? O produtor rural, ele também é possível, em vários casos, olha, nós tivemos, se eu não me engano, acho que esse ano nós não tivemos ainda 1000 RJs, acho que deu 800 RJs. Agora é que são muitas por dia, a gente não está acompanhando. Mas, gente, a crise esse ano não é de 800 grupos econômicos, de 800 empresas. Né? São de milhares. Então, muitas pessoas elas vão reestruturar a sua dívida prevalecendo o seu relacionamento com os parceiros. Né? Elas vão equalizar o seu endividamento, elas vão proteger o seu patrimônio de uma maneira um pouco mais inteligente para que ela continue plantando. E isso é muito importante, porque é na terra que a riqueza é gerada novamente para alimentar a cadeia toda. Então, é muito importante que as pessoas se antecipem nesse problema, não deixa estourar, não deixa vencer tudo, e depois vão lá de forma desesperada, ou entrar com uma RJ de sobrevivência, que a pessoa entra com a RJ aqui e vai falir no ano que vem. Né? E nem também deixar perder um patrimônio para depois acordar e ver uma maneira de reestruturar o seu negócio. Né? É verdade, Jean. Você sabe que tudo é questão de... Tá chegando as perguntas, hein? Eu vou falar um negocinho aqui, ô Paulo, e acho que, pelo visto, tem uma mãozinha levantada aí. Pode levantar a mão, viu, gente? Perfeito. Nós estamos aqui para responder as perguntas de vocês. Mas, por exemplo, Jean, a questão da prorrogação. Existe a discussão da prorrogação de dívida, ela é uma questão bastante intrincada. Tem um normativo que passou para os bancos distribuidores a prerrogativa de prorrogar, e eu já fui consultado, Jean, sobre se eles podem prorrogar pedindo mais, aumentando as garantias. Ou seja, se você não me der mais garantias, eu não... Isso para crédito oficial, eu não vou prorrogar para você. E aumentando o juro. Isso é uma discussão boa. E tem também a discussão do que é crédito rural oficial e do que é recursos livres. Se o manual de crédito rural se aplica ou não para recursos livres. Isso aí nós vamos enfrentar muito esse ano, tá? Advogados de devedores e advogados de credores. Isso vai ter um enfrentamento, ok? E com relação às RJs agora, eu nunca vi tanta RJ, e o que eu tenho visto, Jean? Na realidade, a matriz fiscal brasileira, né, Jean, ela leva o produtor rural, e já é costume, a tentar gastar o dinheiro da safra
que foi boa, para não pagar imposto de renda. E aí ele quer comprar a terra do vizinho. Então, ele está sempre comprando terra, aumentando o patrimônio. Compra máquina, melhora a fazenda, porque tudo é investimento. É uma caminhonete. Tá bom, tem caminhonete Dodge Ram que custa quase R$1 milhão, mas é caminhonete. Então, pode ser considerado investimento. E qual é a ferramenta que o produtor tem para trabalhar? É a terra. Então, a matriz fiscal, não digo que está errado, eu até concordo, né? Mas é um costume do produtor rural. Bom, compra terra, compra terra, compra terra. Aí, o que é que nós estamos vendo, Jean? E isso pode desequilibrar o mercado de crédito no Brasil. E sem crédito não tem agro. Eu vou repetir. Se o crédito for embora do Brasil hoje, amanhã o agro para, tá? Amanhã o agro para. Bom, então nós precisamos buscar equilíbrio. E eu acho que o papel do judiciário, Jean, é esse, tá? É proteger o produtor rural, sim, nessa balança, dos desmandos dos grandes oligopólios. Está passando do limite, tem que parar. Porque realmente, quem pode com um grande oligopólio financeiro e multinacional? Não é nada. Então tem que ser parado. Por outro lado, também, o agro depende de crédito. E o crédito depende de segurança jurídica. E o que eu tenho notado, Jean? Produtores rurais que, com a dificuldade de pagar a dívida, não querem vender nada, tem patrimônio 4, 5, 10 vezes maior, não é incomum, do que a somatória das dívidas e pede a RJ. Eu acho e gostaria de ouvir a sua opinião, Jean, sobre esse tema, e você pode discorrer mais, você fica à vontade. Eu só queria jogar uma pimenta, ele é meu convidado, né, gente? Então, a palavra é mais dele do que minha hoje, tá? Mas eu acho que, se nós estudarmos a lei de recuperação judicial e falência, a gente tem que o objetivo é recuperacional, e jamais de dar um haircut, derrubar o valor, deságio gigantesco, e colocar para o credor receber em 20 anos. O que você me diz disso, Jean? Eu acho, Marcos, que se todo mundo encarar que todos são importantes na cadeia, não precisa, às vezes, do judiciário se manifestar sobre tudo. Os próprios players, né? Os advogados, numa mesa, você sabe que tem que dar sobrevivência à atividade do produtor rural, porque é dela que sai a riqueza para todos, e, ao mesmo tempo, você tem que manter a segurança contratual de todos os negócios que são feitos na cadeia do agro. Então, quando acontece isso, a ideia é que o produtor consiga reestruturar o seu negócio que passou por uma crise cíclica. A gente tem crise, e eu já passei por vários momentos desses, em que a gente vive a crise, mas daqui 2, 3, 4 anos, vive um momento muito bom, em que o produtor consegue reerguer. E, nesse momento, aqueles produtores que tomaram a decisão, não, eu quero acertar minha vida, eu quero equalizar meu endividamento, essas pessoas lá na frente saem muito melhores, muito mais prósperas do que aquela pessoa que, às vezes, na hora que está ganhando dinheiro, ela, às vezes, quer empurrar a dívida mais um pouco para comprar patrimônio, para fazer outras coisas que não estão na atividade dela. Eu tive exemplos dentro do escritório de pessoas que, quando perdeu, e aí o produtor não sabe te explicar, ele perde trabalhando. É uma tristeza, porque a pessoa ela não gastou dinheiro jogando, se divertindo, ela perdeu trabalhando. E aí ela gera aquele endividamento, você monta uma reestruturação para ela, mas daqui 3 ou 4 anos, ela continuando o seu trabalho, ela vai ter um ganho exponencial muito bom, né? Num ano em que o custo está menor, o preço está maior e a produtividade é muito boa. Isso acontece também. Por isso que a gente fala que a crise é cíclica. Mas, nesse momento, é muito importante que o produtor esteja alinhado, né, com o advogado, enfim, para pagar essas dívidas, para acertar. E eu vejo assim que, se a gente respeitar esse ciclo, tanto o credor quanto o produtor, respeitar esse ciclo, que vai ter o ano bom, e nesse ano bom a pessoa vai conseguir colocar a vida dela em dia e dar sequência,
eu acho que a tendência é de sucesso para todo mundo. Agora, se o credor imaginar que naquele ano da tempestade perfeita, ele precisa tirar tudo que a pessoa tem, porque senão ele vai perder e ele vai tomar calote. Essa visão de calote não é para profissional. Tá? 98% das pessoas que eu lidei até hoje, que estão no mercado, não são aventureiros, mas que estão no mercado, dívida dói, ninguém gosta de dever, e ninguém fica devendo porque guardou dinheiro debaixo do colchão. A dívida, ela acontece, ela é um fenômeno patológico que acontece na economia, mas ela também tem que ter a previsão de ser paga. Todo mundo quer pagar. E aí, alinhar isso com o parceiro, fornecedor, é que é o grande desafio do produtor. Isso seja com bancos, seja com trades, seja com fornecedores de máquinas, de insumo. Eu acho que nós podemos concluir a nosso webinar, Marcos, em que todos eles precisam preservar o patrimônio mais importante que a gente constrói, que é o relacionamento. Isso. Não dá para você cortar o relacionamento na primeira crise. Não dá para você jogar fora o relacionamento por uma inadimplência. Se a gente conseguir esse desafio de manter o relacionamento na cadeia, aí a gente vai ter uma operação de sucesso, seja de quem está fornecendo, seja de quem está produzindo. Muito bom. Vamos ver se tem pergunta. Paulo, tem pergunta aí, Paulo? Tem pergunta, sim. Vou tentar seguir uma ordem aqui que mais ou menos eu vi acontecer, tá? Tá. Então, alguns comentários, vou ler aqui. Peraí. Legal, a doutora Jaqueline só comentou, meu pai é agricultor, a crise de 2004 foi terrível, e elogiou aqui, excelente exposição, professor. O Jean disse, quando falamos de custo versus despesa referente a produtor, o mesmo tem que fazer o fechamento da commodity na compra de insumos, né? Um comentário aqui do Jean. Eu vou liberar aqui, que acho que na ordem aqui estava o Leonardo que levantou a mão, vou pedir para o nosso staff aqui, a gente está com o nosso time de marketing, Vini ou Laiane, vocês liberam o áudio do Leonardo, caso ele queira fazer uma pergunta falada aqui, que ele levantou a mão, por favor? A gente consegue fazer isso, Vini? Leonardo, você está por aí? Enquanto o Vini faz aqui, eu continuo ali para a gente ganhar tempo. Está falando, mas não estamos ouvindo, viu, Leonardo? Ainda está fechado. Vini, vê se por gentileza você consegue liberar o áudio do Leonardo. Mas eu vou seguir aqui enquanto isso acontece, tá? Então vamos lá. O Leandro disse, Leandro Berwig, Dr. Marcos, e seriam as respostas? Quais seriam as respostas? Se aplica o MSR aos recursos livres? E a questão da obrigatoriedade ou faculdade de conceder ou não o alongamento? Qual a sua posição, doutor? Bom, na realidade, nós vamos pegar a posição dos dois aqui, né? A minha posição é de que recursos livres não se submetem ao Manual de Crédito Rural, tá? São contratos que devem se submeter ao Código Civil e às premissas de equilíbrio, levando em consideração a questão do enriquecimento sem causa, onerosidade excessiva, enfim, ali dos direitos da obrigação. Acredito que a posição do Jean é diferente da minha. E aí, Jean? O que a gente defende é que, se o credor, banco, está ciente que determinado recurso está sendo aplicado naquela atividade, que tem o seu risco, que está fora do poder do produtor, né? Vamos pensar num risco climático, se enquadrando ali no Manual de Crédito Rural, independente da origem, a nossa tese é mais pelo destino. Se o destino porque existem diversas aplicações desse dinheiro, né, Marcos? Eu também concordo que determinadas, por exemplo, você vai comprar uma máquina, comprar um carro, fazer algum tipo de investimento, isso é uma coisa.
Agora, se eu apliquei aquele recurso num custeio e o contrato reza que realmente o recurso é livre, mas para aplicar num custeio, eu defendo que tem que ser enquadrado no Manual do Crédito Rural, porque o credor sabia que estava pendente de uma atividade que tem riscos de caso fortuito ou força maior, né, que está fora da operação do controle do devedor, entende? Sim. Então, realmente, e isso o STJ ele vai acabar pacificando isso em algum momento, né, Marcos? Vai ter que pacificar. E tem bastante. Tem uma turma boa aí, a pergunta é boa. Busquem também, pessoal, a lei agrícola. No meu livro, eu coloco, Jean, que a 13.986 de 2020 é a nova lei do agro. Por quê? Porque já existe a 871 de 1991, se não me engano. Digitem aí no Google, Lei Agrícola, acho que é de 91, tá? Ela já traça as políticas. Então, turma, quais são as políticas que o governo deve se ater, que o legislador, que todos que trabalham com agro devem se ater para a condução dos negócios agropecuários? A lei agrícola traz bastante coisa interessante que pode subsidiar para uma decisão. Eu não vou falar o que, vocês vão buscar aí, tá bom? Porque agora nós vamos para a próxima pergunta, né, Jean? Legal. Paulo, vamos lá. Eu posso Comenta, só já. complementar um negócio, Claro. Marcos, que é Sim. legal. Por que o crédito rural tem essas proteções? Porque a gente precisa preservar segurança alimentar. Todo país, parte da soberania dele, eu acho que a parte mais Segurança mais social. importante, né, da soberania dele está na segurança alimentar. Então, proteger a atividade agrícola é manter abastecimento. Então, por isso que as leis, por exemplo, em 67, em 68, a gente teve 65. as leis de 69, as leis de garantias, né, o decreto 911, nós tivemos a lei do crédito rural ali começando, mas tratando o crédito rural como um crédito diferente, um crédito especial, um crédito que é aplicado numa atividade que requer um cuidado, uma proteção por conta do abastecimento e também requer um problema, uma proteção quando há inadimplência em virtude de problemas climáticos, gente. Sim. Inadimplência em virtude de má gestão, ninguém não consegue prorrogar por prorrogar. Tá? Dívida você não prorroga automaticamente, você tem que ter provas para conseguir prorrogação. Mas não é só prorrogação, tá? Um trabalho como esse, você consegue se reestruturar com o credor, né? Muitas vezes dentro do relacionamento que você constrói, para que você, inclusive, continue produzindo. A nossa, né, Marcos, quando a gente negociou muito naquela época, em 2004, era para preservar o relacionamento do produtor com a trade. Porque a trade precisava comprar no próximo ano. Isso. Então, você estava muito preocupado. Olha, Jean, se você brigar com a trade lá no seu lugar, seu produtor vai vender para quem? Né? E do meu caso aqui, eu vou comprar de quem? Vamos tentar aqui equalizar esse problema que dá para equalizar. Né? Eu acho que quem manteve na briga perdeu naquela época. Eu acho que a gente acertou, viu, Marcos? E quem manteve perdeu. Mas você sabe que isso vai além, Jean. A produção de alimentos é uma questão de segurança nacional. É considerado assim, tá? Por quê, Jean? Porque sem alimentos, guerra civil, é caos. O governo tem que tomar conta disso. E eu queria trazer mais um tempero para essa nossa discussão, que é o seguinte: a gente pensa assim, o governo tem que bater na prorrogação. O governo tem. Não se esqueçam de que a Lei do Crédito Rural, e em especial o Decreto-Lei 167 de 1967, que trata especificamente dos instrumentos de distribuição do crédito rural oficial, através das cédulas de crédito rural, ela se preocupa, isso eu digo a todos para vocês pesquisarem e pensarem, ela se preocupa com o
retorno do dinheiro do governo. Por quê? Porque o dinheiro do governo é dinheiro do povo. Dinheiro do governo, vou repetir, e todo mundo se esquece disso. O dinheiro que sai do governo é dinheiro do povo, né? Então, vocês estão vendo que vai e volta. Vai e volta e tem que buscar equilíbrio, né? Bom, vamos lá, Paulo. Vamos lá. O Darlison colocou aqui, é um privilégio poder compartilhar de tanto conhecimento e experiência, muito obrigado. Temos, além das RJs, muitas notícias e fatos ruins. Hoje, uma grande companhia de capital aberto do agro caiu 12% na B3 e uma outra acabou de divulgar um descumprimento de covenant financeira de alavancagem. Agora, imaginem o cenário para as empresas e produtores menores. Qual a saída, meus caros professores? O que se tem falado de mais efetivo é uma linha em dólares via BNDES. Faz sentido na escala da necessidade que temos visto? Para os pequenos produtores, dá, né, Jean? Pronaf dá. Já aconteceu isso no passado, né? Para pequenos produtores. É que, assim, hoje, nós temos que separar a agricultura familiar da agricultura empresarial. E o governo separa isso muito bem, né? Principalmente o governo de esquerda, ele acaba dizendo o seguinte: olha, a agricultura empresarial se ajusta, né? Quem não conseguir vende operação, por Mas isso o de que a direita RJ também, sendo... o de direita também falou isso. Também, o Paulo Guedes, eu... o Paulo Guedes quis acabar com o financiamento, com o subsídio financeiro para o produtor rural, que a bancada do agro, ela cresceu e arrepiou. Mas ele falou assim, o agro é o setor mais forte do país. Paulo Guedes que está falando, tá? Que falou. O agro é o setor mais forte do país, ele não precisa da ajuda do governo, ele se ajusta sozinho, ele se equilibra sozinho, ele já é grandinho, ele falou assim, já. E aí vem, eu acho que é a profissionalização, sabe? O pequeno e médio produtor precisa buscar informação. Ele não deve ser um senhor faz tudo, porque tem produtor que entende que ele é a pessoa que ele vai lá no banco, pega o dinheiro, assina o contrato, né? Essa profissionalização, ela está acontecendo há mais de 20 anos e ela tem que continuar. E com certeza, os ciclos das crises, elas acabam tirando do mercado aqueles que não se profissionalizaram. Ou tirando porque a pessoa deixa de operar e arrenda, ou até porque perde a própria propriedade em alguns momentos. Então, assim, eu acho difícil o governo suportar um endividamento com dinheiro do BNDES por conta de uma seca que acontece em bolsões gigantescos, como acontece no Brasil. Vai ser difícil o governo suportar isso. Eu acho que o seguro rural ainda também está muito incipiente, né? Muito caro, né? Ainda muito caro. Eu vejo que ele não está eficaz. Ele não está. Precisaria ter regras mais claras. E eu acho que esse, para mim, é o grande desafio. Antes, Marcos, você lembra que a Conab comprava produto para poder equalizar mercado. Equalizar, né? Preço, Equalizar preço. Aí o governo comprava um monte de produto. Isso acabou. Então, o produtor está cada vez mais sendo deixado ao sabor do mercado. É muito importante vocês saberem isso, né? Quanto mais dinheiro privado entra, mais o produtor está livre no mercado. Então, o produtor tem que se profissionalizar sempre. Existem pessoas dentro dessa cadeia que ajudam isso na profissionalização do produtor rural, né? Você tem a proteção patrimonial, as holdings que hoje a gente vê que acontecem. Você tem uma reestruturação separando o que é operação e o que é patrimônio, né? Você tem a sucessão familiar que é feita para poder você equalizar o seu patrimônio diferente da sua operação. E os credores hoje entendem isso com mais tranquilidade. Então, assim, cuidado em você ter aquela visão raiz da agricultura, porque quando nós começamos a advogar, gente, não era agronegócio, né, Marcão? Era agricultura. Era agropecuária. Você não lembra das feiras agropecuárias? O agronegócio era o patinho feio. A Faria Lima não olhava para o interior do país nunca. Nunca. Ninguém queria. O São Paulo não olhava para o interior do país. Não tinha produção também, né? Não tinha nada. Volume. Não tinha nada. E hoje eu escutei lá no INSPER
né? O pessoal falando sobre fundos, né? E eu quero comentar sobre essa história do Covenant aí e dessa queda que o Darlison, acho que é isso, né? Darlison falou. E aí, os fundos de investimentos imobiliários, que juntamente com os CRIs, aí o professor que era de direito, não é de direito, não, fundos de investimento imobiliário, e o professor do mercado, ele falou assim, nós somos os primos pequenininhos dos fundos, perto do agro é gigante. Os fiagros são um tsunami e nós somos uma marolinha. Tanto de dinheiro que o agro movimenta e precisa. E aí o que está acontecendo, gente? São termos novos que estão vindo para a mesa, tá? Covenants, cair, a queda de ações na Bolsa, discussão. Como é que funciona a questão dos covenants? Tem que ser todos rediscutidos. Por quê? O mercado de capitais é diferente do mercado bancário. O mercado de capitais ele é regulado pela CVM, tá? O bancário é pelo Banco Central. E os covenants são cláusulas de gatilho desses contratos. Por quê? Porque o investidor ele vai pegar recebíveis, tá? As CPRs do produtor rural, ele vai buscar dinheiro, ele empacota aquilo em fundos, em CRAs, em LCAs, joga no mercado, tá? E atrai investidores. A maioria é pessoa física, porque pessoa física é isenta de imposto de renda. Então, diferentemente do que se pensa, tanto no imobiliário quanto no agro, a maioria dos cotistas de fundos são pessoas físicas, não são as pessoas jurídicas, que vêm atraídas pela isenção de imposto de renda. Quem está financiando, então, tanto o mercado imobiliário e grandemente o agronegócio através dos mercados de capitais, já são as pessoas físicas, pela isenção. E aí o que acontece? Quando tem o inadimplemento nesse fundo, e esse ano está acontecendo muito, ele tem que lançar isso como fato relevante, o valor das cotas do fundo cai, eles têm que dar explicação para todos os investidores através de declaração pública, tá? Isso é péssimo para o administrador do fundo. Vocês estão vendo que é um mundo novo? É um mundo novo. Mesmo porque não tem grana, os bancos retraíram muito depois, o crédito depois do Covid, mas muito. Se dependermos só dos bancos, seja oficial, principalmente se ficar só com oficial, aí que não tem menor chance, não tem dinheiro suficiente. Mas mesmo os recursos de capital do próprio banco, eles não são mais suficientes e os bancos ainda retraíram. Eles falam, não, vou dar dinheiro só até aqui, só vou dar 80% que você está me pedindo, 50%. Eu quero 2 vezes a garantia e meia e tal. E o mercado de capitais está chegando para ocupar esse espaço, de financiar o agro. É o outro lado da moeda. Quando acontece um ano de inadimplência dessa, é uma crise na Faria Lima, né, que é a região dos fundos, dos CRIs, dos bancos, das LCAs, né, dos CRAs, é uma crise, mas ela ela é prevista, só é muito chata. Esse é um outro lado, é um outro viés, é uma novidade. Nem todos os produtores, a maioria dos produtores ainda não conhece como é que funciona isso aí, viu, Jean? Mas é assim que está funcionando. E obrigado pela participação do Darcio, que me deu a oportunidade de dar essa explicação aí com relação ao financiamento. Mas aí, Paulo, É isso aí. Leonardo Baldez, bom, clica no seu microfone, se por acaso não der certo, peço para você a gentileza de escrever teu questionamento, tua participação. O Adriano Yoshida disse lá, eu sou novato em agro, vi poucas safras, mas percebo que muitas vezes o produtor quebra antes de encolher. Isso é por conta da alavancagem ou gestão de risco? Agradeço a compreensão pela pergunta iniciante. Todas as perguntas são boas. Vai, Jean, é tua. Com certeza, né? Eu acho que quando ele quebra antes de colher, é porque ele se alavancou muito, não conseguiu gerir o seu próprio capital de giro. Então, ele se endividou e a sua colheita em si, ela não paga nem as parcelas do seu endividamento. Então, volto a dizer, a gente tem alguns pontos aí que resolvem muito o problema. Má gestão, né, Jean? Profissionalização,
né? Hoje você consegue mitigar até riscos climáticos, né? Existe hoje formas de mitigar riscos climáticos, existe tecnologia para isso, para você mitigar risco climático. Eu tenho vários clientes que conseguiram ultrapassar esse momento do ano 4 aqui, de 24, com tecnologia, né? Plantando, e é assim, gente, plantando milimetricamente na hora certa. Eles marcam dias para plantar. Se eu plantar aqui, eu consigo pegar essa chuva, aquela chuva, e eu consigo atravessar o problema. Então, realmente a profissionalização é muito importante. E aí vem, né? Mantém o relacionamento, constrói relacionamento na cadeia, se profissionaliza, busca a tecnologia, e esse investimento é necessário para se manter na atividade, porque não dá para você produzir à escura, né? Não dá para você produzir só na esperança, porque às vezes pode dar errado, porque é cíclico a crise. E aprenda a cuidar do seu patrimônio, né, da sua operação. Você não pode ficar solto, né? Você não pode ficar exposto, de forma que qualquer probleminha que der, você perde tudo que você tem. Esse é um ponto que o produtor precisa se atentar, porque todos os entes da cadeia se profissionalizaram. O produtor tem que se profissionalizar. E às vezes eu estou falando coisas que todo mundo já sabe, né? Mas às vezes ainda tem pessoas dentro do Brasil que a gente percebe que estão produzindo, mas se arriscam muito e arriscam muito a qualquer vento de crise eles ficarem para trás. E é isso que eu acho que o produtor tem que prestar atenção. Por outro lado, Jean, o credor também tem que ter essa consciência. Entendo que tem que, e ele tem, de preservação do produtor rural, e tem que buscar, e ele está fazendo isso, né, Jean, para se proteger as garantias que lhe preservam das recuperações judiciais, já que o tema que nos trouxe até aqui foi a recuperação judicial. Quais sejam CPR física, não a financeira, barter, a alienação fiduciária, a cessão fiduciária, a palavra fiduciária, qualquer tipo de garantia fiduciária, tá? A cédula de crédito à exportação, ou seja, os contratos, o adiantamento do contrato de exportação, e o crédito cooperativo. Eu entendo, inclusive, que o crédito cooperativo é para qualquer cooperativa, qualquer uma, seja ela de produção ou seja de crédito, tá? Nós somos administradores judiciais de uma RJ, né? Resolvemos experimentar pro lado de dentro do balcão para ver como é que é a visão de conduzir uma RJ do lado de dentro do balcão junto com o juiz, né? E vamos enfrentar a questão do crédito cooperativo. Estamos enfrentando a maioria dos créditos com cooperativas, né? Estamos acompanhando com o juiz, vamos ver o que vai sair. Acho que quase 100% dos créditos é com cooperativa. E o STJ se posicionou recentemente, Jean, com a semana passada, se não me engano, determinando que isso aí é um precedente importante para direcionar que, Jean, a produção, ou seja, os grãos, eles não são ferramentas recuperacionais a que o produtor rural deve lançar mão. Ele está entendendo, e aí eu puxo esse gancho aí a partir da CPR física, ou seja, CPR de entrega de grãos físicos, né? Que o grão ele não é meio para a produção mais fim e que, portanto, produziu, ele precisa cumprir com aquela obrigação. Essa é uma posição recente aí do STJ, tá? E as questões envolvendo alienação fiduciária, principalmente de terra, bom, essas aí, Jean, realmente elas vêm oscilando, ou seja, juízes determinando que está fora da RJ, porque é alienação fiduciária, mesmo sendo de imóvel, está fora, e tem juízes dizendo o seguinte, olha, se tirar
a propriedade, como é que ele vai trabalhar para pagar, para se recuperar, né? Então, essa questão, a questão da essenciabilidade do bem, né? Coloca-se uma cláusula, isso é não essencial, tá? Isso é básico. E aí eu faço uma pergunta, né? A essenciabilidade ela é relativa, já. Aí estou falando como acadêmico aqui. O que não era essencial na ocasião, e os credores têm que tomar cuidado com isso, a turma de crédito que está ouvindo, tá? O que não era essencial por ocasião da tomada do crédito pode ter se tornado essencial por ocasião do pagamento e do vencimento desse débito. Isso é relativo. A essenciabilidade é uma interpretação que traz uma certa subjetividade com relação ao tempo, Jean. Então, nossa, tem muita coisa para a gente conversar, né, Jean? Sobre terras, assim, eu tenho até uma palestra que eu já fiz em vários lugares, que chama Garantia de Terras no Agronegócio. Uhum. Nós temos... eu tenho pregado isso. Eu sei que eu estou indo contra a maré do mercado, mas eu anunciei isso desde 2018 que eu venho falando isso, que eu estou vendo as alienações fiduciárias chegando aos contratos de crédito rural, alienação fiduciária de terra. E eu pregava dizendo, gente, a alienação fiduciária não é para terra. Ela foi construída numa lei do mercado imobiliário para aquisição de imóveis. Começou com moradia, depois veio para falar a verdade, comercial. a alienação fiduciária começou para carro. Lá atrás. Depois lá veio atrás. para casa de moradia. O que acontece? Esse é o problema. Falei, em algum momento nós vamos ter um problema de insegurança jurídica. Eu dizia isso. E agora chegou o momento em que você entra com a RJ e diz, olha, eu quero que se declare a essencialidade da terra para mim, para que eu possa continuar produzindo. É um pleito justo. Mas aí, o que o credor pensou lá? Falou, olha, eu simplesmente vou pegar a alienação fiduciária porque ela não entra em RJ, e aí eu estou blindado da RJ, e seja o que Deus quiser lá mais para frente. É aí que eu acho que o mercado, a cadeia, precisa se aproximar mais, sabe? Por isso que o relacionamento é tão importante. Porque quando você simplesmente pega a alienação fiduciária de uma terra, você discutir isso, você tirar isso do produtor, que está com uma estrutura lá dentro, que comprou maquinário para produzir, que tem contratos feitos para futuro, para entregar com aquela terra, que já tem barter, que você mesmo sabe muito bem como funciona, para poder, contando com aquela terra, e ao mesmo tempo, agora em 90 dias eu vou perder isso, porque isso foi dado em alienação fiduciária, eu volto a dizer, terra, ao meu ver, em algum momento, os credores vão perceber o quão isso não dá segurança para eles. Eu acho que não dá segurança para eles e eles estão vendo isso na prática. Porque hoje, a gente aqui consegue questionar isso mesmo fora de RJ, Marcos. Sem RJ, eu consigo pedir a essencialidade e peço a expulsão suspensão, judicial. a revisional, né, João? Exatamente. Então, assim, nós precisamos... Isso agora, graças a Deus que isso está em pauta agora por conta das RJs. Mas quando o pessoal começou a pegar alienações fiduciárias, eu já falava isso. Ninguém gostava muito do que eu falava. Mas eu já sabia por experiência que eu passei, né? No passado, eu sabia que essa briga ia acontecer agora. Mas é importante te ouvir, né, Jean? E eu trago um outro contraponto ainda na RJ, né? Venceu, é meu direito, peço RJ, não pago. Não. Por exemplo, 40 milhões de dívida, 300 milhões de patrimônio. Desculpa, dá para vender 40 milhões de terra e aí que ainda sobra 260. Né? Outra coisa, você está vendo que são casos concretos que tem que ser estudado. E aí eu volto lá no começo, né, Jean? Contrate um bom advogado, contrate sempre um bom advogado. A falta de bom senso, né? A falta de bom senso do devedor, que é 90% de desconto para pagar em 10 anos. Tem coisa que não dá. Por exemplo, o sujeito tem uma produção de, por exemplo,
40 milhões de reais num ano de receita e 40 milhões de dívida. Espera um pouquinho, para que você precisa de RJ? Você precisa de um prazinho, né? Não, vou tirar metade disso aqui, te pago o resto mais 2, 3 anos. Enfim, é uma questão Marcos, de cálculo. eu questiono muito. Tudo bem ter RJ. Porque qual que é a diferença da RJ com você reestruturar financeiramente um produtor? É que a RJ é uma negociação coletiva. E o que a gente chama de concordata branca, né, é você negociar um a um. Então, às vezes, quando você tem uma capilaridade muito grande de credores, tudo bem entrar com a RJ, fazer um plano, mas o plano tem que ter bom senso, tem que ter equilíbrio. Esse é o ponto. Você não pode, o mercado não pode se sentir violentado pela RJ. É isso aí. Porque não adianta você proteger o produtor e violentar o credor. Vamos achar esse equilíbrio. É isso aí. Paulo, eu acho que nós já avançamos aí, estamos com 1h20 de webinário, tá? Isso. Eu queria te devolver a palavra, né? Precisamos respeitar o nosso limite de tempo. O que Claro. você tem mais para dizer para nós aí, Paulo? Bom, são só 2 comentários aqui, 2 perguntas. Eu vou só comentar as perguntas, só para não respeitar também o pessoal que escreveu aqui, né? Alexandro disse lá, muito boa explanação. O Leandro, parabéns, doutor Marcos, doutor Jean, belíssima aula. Já participei ativamente de uma RJ, recuperação judicial, na qualidade de advogado empregado de recuperanda, e experimentei de perto a dificuldade que é equalizar a balança. É possível quando se tem boa fé e se está com a assessoria correta. Então, o alerta aqui é muito importante e a aula está sendo ministrada no tempo oportuno. Doutora Karina Pericinoto, acho que o doutor Marcos conhece, disse lá, para esses anos de instabilidade climática e financeira, que, como sabemos, são cíclicos, por que o produtor rural não trabalha com os seguros da produção de sua safra? Os seguros ainda são caros? É uma pergunta. Então, guarda essa aí. Mas dá para trabalhar. É caro, mas dá. É caro, mas dá, né? É muito o que o doutor Jean também citou, né? Também muito a questão de gestão, né? Não é só essa outra parte. Que ótima explicação, Darlison. Danilo comentou, pelo que foi visto recentemente, foi enviado ao Congresso o projeto de lei número 03/2024, tentando trazer grandes inovações, modernidades, figuras e métodos à lei, então, vigente, como mais celeridade ao procedimento prático de pedido de RJ, mais rapidez na aprovação do plano, etc., mas saberiam dizer se as alterações, de uma certa forma, albergam direitos mais claros, sólidos ao produtor rural? Então, guardem essa, ou se quiserem comentar muito rapidamente. E o Leonardo, que é o que tentou abrir o microfone, Leonardo, te peço desculpas, mas você comentou aqui, depois Vini e Laene, vamos ver o que aconteceu. Não abriu meu microfone, queria dar um testemunho sobre a RJ, sou dono de uma misturadora de fertilizantes que entrou em recuperação judicial e estou saindo dela neste momento. E tive clientes recentes que entraram também em recuperação judicial na física. Nem toda empresa ou pessoa física com dificuldades deve entrar em recuperação, são para casos bem específicos, assim como comentaram os doutores. A vida de uma pessoa... Amargo, é muito amargo. Né? É muito difícil. Amargo. Quem está em RJ, no Brasil, não se tem crédito por muito mais tempo, né? Depois que se entra. Então, esses foram os comentários. Agradeço a todos pelos comentários. E peço para que vocês fiquem mais 5 minutinhos, que hoje foi uma luta muito hercúlea com o Dr. Marcos, que queria dar um desconto para vocês em algumas coisas aqui, e o comercial achando que não, mas aí a gente obedece, que é quem manda, né? Então, pessoal, o que eu quero apresentar para vocês, e aí como um presente especial para quem ficou aqui conosco até agora, né? Nós temos, assim como eu citei rapidamente ali na Reis Academy, o curso de formação em crédito rural, né, escrito, ministrado pelo Dr. Marcos. Mudou minha página, Dr. Marcos? Mudou. Então, ok. Então, algumas características desse curso são mais de 45 horas de treinamento teórico e prático, mais de 33 modelos de documentos prontos para você utilizar no seu dia a dia de forma prática e eficaz, né? Lista de siglas e abreviaturas do crédito rural. É um curso 100% online e você ainda recebe, ao final, o certificado de especialista em crédito rural. Então, isso é dividido em 24 módulos teóricos e práticos. Dispenso apresentações aqui, né, do Dr. Marcos, né, com muito mais de 30 anos de experiência na área. Então, é um curso que é direcionado para profissionais do direito agrário, gestão rural,
análise de crédito, e você fica com esse treinamento disponível por 1 ano. Né? E é um curso que traz esses benefícios, mais rentabilidade para o seu negócio, ampliar a área de atuação de advogados dentro do direito agrário, você consegue identificar melhores oportunidades para cooperados, caso, né, sejam profissionais de cooperativas, achar soluções mais rápidas e seguras para os seus clientes, ter se colocado, né, num posicionamento de mercado diferenciado, com grande destaque com essa formação. Você vai conseguir participar de um grupo seleto de profissionais da área, porque você também vai fazer parte, lá, já dando um spoiler aqui, da nossa comunidade de experts que vão lá te dar um conteúdo semanal, né? Vai entrar no mercado em franca expansão e, obviamente, vai desenvolver habilidades de negociação para o setor. Nem vou passar isso aqui, mas só para vocês verem, né, o tamanho desse curso, o conteúdo que vai jogar vocês para a prática, e eu tenho certeza que vai levar vocês para um próximo nível, seja na advocacia, seja no teu envolvimento profissional no agronegócio. Esse treinamento, ele tem um valor base, né, de 3.497. Diante de todo esse conteúdo, eu vejo outros treinamentos de 10 mil reais, 15 mil reais, né, mas nós vamos fazer uma condição especial, né, que é oferecer só para vocês que estão aqui na live. Então a gente não vai conseguir manter muito tempo, né, senão depois o Dr. Marcos vai pedir as metas do comercial e ele mesmo vai dizer, poxa, Paulo, mas foi você quem deu o desconto, Dr. Marcos, né? Então a gente está oferecendo uma condição especial aqui de 12 parcelas de R$ 139,54. Não entendam isso como uma ancoragem de preços, aquelas técnicas de vendedor do Brás, porque a gente não consegue manter isso muito tempo, até para a gente manter o ticket médio justo e honesto, né, da entrega que o curso traz. Ou R$ 1.674,50 à vista, e vocês ainda ganham 1 ano na nossa comunidade de experts, que é uma comunidade que tem lá, a gente fala que é uma Netflix do conhecimento, né, que você tem os conteúdos semanais com vários experts de várias áreas aí do direito. Então, é uma oportunidade única. Deixo aqui um QR Code para vocês entrarem. Vocês só conseguem esse cupom de 15% colocando aqui esse código, né, VIP hífen crédito rural. Vou dar um tempinho aqui para vocês fotografarem, né, tirem um print da tela, por favor. Mas, né, comentem conosco também, caso não tenham conseguido ou tomar uma decisão amanhã. Mas a gente não consegue deixar isso aqui muito mais do que 12 horas no ar, tá bom, pessoal? A gente tem que voltar para o valor original do curso. E é isso, pessoal. Vou deixar Dr. Marcos, Dr. Jean, mais uma vez, parabenizá-los por essa aula incrível, né? Uma aula que não foi só técnica, foi uma aula de quem conhece mesmo o dia a dia do agronegócio. E para as palavras finais aqui, Dr. Marcos, Dr. Jean. Bom, eu gostaria de agradecer a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado aí o pessoal do back-office. Gostaria de agradecer que todos os que nos assistiram, que participaram, que compartilharam conhecimento conosco, continuem conosco. Eu e o Jean somos professores, disso que a gente vive de ter ideias para debater. E um abraço muito especial no meu grande amigo Jean, amigo de longa data, grande homem, grande coração, grande pai, e grande irmão, Jean, viu? Obrigado por sua presença, Jean, você, como sempre, fantástico. Sigamos juntos até o fim das nossas jornadas, Jean, porque eu quero ficar sempre perto de gente boa. Muito obrigado por sua presença, Jean. Ô Marcos, obrigado a todos. Realmente foi um prazer muito grande a gente publicar um pouco das nossas conversas que a gente tem no particular, né? De trocar tanta experiência do que a gente vive exatamente, e estar perto de você, ainda que aqui, ó, pela telinha, é um prazer muito grande, é motivo de alegria, de crescimento, de desenvolvimento. Então, eu só tenho a agradecer pelo convite e vou estar sempre à disposição para a gente estar junto, estar perto, para a gente poder desenvolver cada vez mais isso que a gente criou, né? Essa amizade e esse conhecimento que a gente está levando com a nossa vida, né? Obrigado mesmo, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. A todos. Até o Forte próximo abraço webinar. E até o próximo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado.